Final de ano chegando, 2020, esse ano caótico, esse ano The Walking Dead, que deixou todo mundo de cabelo em pé, todo mundo com medo. Aí algumas pessoas me pediram sugestão de tema sobre a renovação, a esperança diante desse novo ano que tá aí quase batendo na nossa porta. Então vamos falar de renovação, mas dessa vez vamos falar sobre uma perspectiva científica e espiritual também. Mas vamos falar aqui vocês me vêm falando bastante do ponto de vista espiritual. Hoje vamos falar um pouquinho do ponto de vista científico, como a gente pode se renovar de verdade, verdadeiramente, diante de um novo ano que está prestes a se iniciar. Bora lá? Bem-vindos, pessoal! Meu nome é Mariana Botan, sou jornalista, storyteller e empreendedora e estou aqui em nome do projeto Mary Sweet, Educação Espiritual para uma Vida em Paz e de Conexão com a nossa alma, pois quando a gente tem paz interior, a gente tem mais saúde. Então vamos falar hoje, gente, sobre o ponto de vista da renovação, né? Como a gente pode verdadeiramente se renovar. Só que para a gente falar de renovação, a gente precisa falar das benditas crenças. Você já ouviu falar a respeito das crenças? O que são de fato essas crenças e como a gente pode mudá-las, tá? Então vamos lá. É algo simples. Você sempre me vê falando assim, é simples, mas não é fácil. Mas é uma verdade. Então vamos lá. O que são as famosas crenças? Um pensamento que você vive pensando se transforma numa crença. Uma crença, ela é uma gravação no seu subconsciente e ela determina a sua visão de mundo. É como se fosse um programinha que está rodando no seu subconsciente. Então, esse programinha, essas crenças, elas influenciam o seu comportamento. Você já ouviu falar a respeito do efeito placebo e o efeito nocebo? A gente vai falar mais a respeito disso, se vocês quiserem. O efeito placebo e o efeito nocebo são constatações científicas e eles nada mais, nada menos atestam a capacidade da nossa mente influenciar o nosso corpo, influenciar a nossa biologia, bioquímica, a expressão do nosso corpo, o funcionamento das nossas células, dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, e tanto para o bem, efeito placebo, tanto para o bem, uma autocura, quanto para o mal, o desenvolvimento de uma doença. Mecanismos disfuncionais, uma mente disfuncional gera comandos disfuncionais para nossas células e geram efeitos disfuncionais para o nosso corpo. Uma mente saudável gera comandos positivos, saudáveis, que asseguram um funcionamento saudável e, portanto, asseguram a nossa sobrevivência como espécie. Então, eu vou trazer mais a respeito disso, porque eu acho isso um assunto bem interessante. Tem um biólogo celular, cientista, maravilhoso, chamado Bruce Lipton, e o primeiro livro dele, a primeira tese dele foi a respeito da biologia da crença. Então ele se especializou num campo da ciência que se chama epigenética, né? Então a epigenética significa além da genética, então mecanismos que estão além dos nossos genes, além do código genético que determinam a nossa vida, né? Então, o determinismo genético era um paradigma científico que está ficando para trás, né? Já ficou para trás. Nós não estamos determinados pelos nossos genes, pela nossa carga genética. A nossa vida, boa parte da nossa vida, 95% das doenças são causadas pelo estilo de vida. Tá? Então isso em resumo é o poder que uma crença tem no nosso organismo, tá? Então às vezes algumas pessoas falam crença, acham que é algo espiritual, religioso. Não, estou trazendo aqui do ponto de vista científico e a gente vai aprofundar um pouco mais a respeito disso. Então sim, a nossa mente tem o poder de autocura ou de gerar adoecimento, efeito placebo, efeito nocebo. A nossa mente tem papel fundamental na nossa saúde. Então, muito bem, pensamentos que vivemos pensando geram crenças.
As crenças determinam o nosso comportamento, inclusive a nossa biologia, inclusive a nossa saúde. Por quê? Porque aquele pensamento, ele gera um efeito no nosso corpo, é isso que a gente está falando, tanto positivo quanto negativo. Então, pensamentos geram crenças e crenças geram comportamentos. Muito bem. Os comportamentos repetitivos geram um hábito, certo? Enraizou um hábito, é aquilo que você está sempre fazendo. E um conjunto de hábito determina um estilo de vida. E o estilo de vida é tudo, gente. Quando você passa um tempo e olha para trás para o seu estilo de vida que você adotou há um determinado tempo, você percebe que tipo de conquista você trouxe para sua vida. Esse seu estilo de vida foi empoderador, foi saudável ou foi um estilo de vida disfuncional que te trouxe doenças, pode ameaçar a sua sobrevivência? Se você põe um óculos e esse óculos tem a lente verde, tudo que você olhar para fora vai ter esse filtro verde. Então, a crença, ela é o filtro pelo qual você vê a sua realidade. Esse filtro, ele pode ser bom, como ele pode ser ruim, como a gente veio falando. E elas dizem sobre as histórias que habitam em você. Então, esses pensamentos que você está sempre pensando, eles dizem respeito sobre essas histórias, sobre essa sua visão de mundo, essa sua lente que você vê o mundo. Eles são reflexos dessa sua visão de mundo. Como é essa sua visão de mundo? Ela é empoderadora? Ela está propiciando o seu desenvolvimento, a sua evolução? Ou ela é limitante e ela está te causando transtornos e frustrações na sua vida? É a forma como você enxerga a sua realidade. Lembra a lição 2 de Mary Sweet, a lição espiritual 2 de Mary Sweet? Tudo é sua extensão. O externo, ele é um reflexo e ele se desdobra em consequência do que vai dentro de você. Nós somos muito mais responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida do que a gente se julga capaz. Isso porque existe a mente consciente e existe o nosso subconsciente. 95% do que acontece na nossa vida está sendo guiado por padrões subconscientes, que a gente não tem noção exata, eles estão ali rodando no nosso subconsciente. E como a gente vive uma sociedade no piloto automático, que as pessoas trabalham que nem loucas, então sempre repleta de trabalho, sempre repleta de distração ou repleta de coisas a se fazer, você não tem tempo né? E não tem disposição para olhar para os seus pensamentos, observar os seus pensamentos e ter uma ideia de que tipo de programa está rodando no seu subconsciente, porque a gente está o tempo todo envolvido com as coisas do nosso dia. Então você percebe que tudo começa e termina com a meditação? A meditação nada mais é do que dar um passo atrás e observar o que está acontecendo dentro de você, dentro e fora de você, né? Mas principalmente dentro, porque é aqui que começam as mudanças, né? Então, perceba que a gente vai acabar chegando na meditação, porque eu percebo uma resistência das pessoas com o lance da meditação, ao achar que é muito difícil, ou que é impossível, que não é para elas. Mas a meditação ela nada mais é do que uma capacidade inata nossa de observar o que acontece com a gente, de estar com a consciência ligada e não o piloto automático. E isso é extremamente importante porque isso ao longo do tempo vai determinar o nosso sucesso ou o nosso insucesso na nossa vida, porque as nossas crenças estão aqui. Elas são positivas ou negativas? Elas são empoderadoras ou desempoderadoras? Então, quando a gente fala de renovação, perceba onde está a sua baliza. Será que você está esperando para 2021 que o novo governo, que os novos prefeitos que foram eleitos resolvam o problema da sua cidade? Será que você está esperando que um novo Salvador, que Jesus Cristo volte à Terra, ou que um novo Salvador, uma nova religião venha e traga uma mensagem e transforme a vida? Ou você está esperando uma nova descoberta científica que vai revolucionar tudo e vai transformar e vai fazer tudo melhor? Qual é a sua crença sobre renovação? Onde está essa baliza? Ela está esperando algo de fora vir transformar esse ano, ou ele está olhando para dentro de você e falando: nossa, Mariana, você está precisando modificar esse comportamento seu? Olha esse pensamento. Já reparou quantas vezes ao longo da semana você pensou isso? Veio essa voz para você, né? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês a respeito disso, porque se você quer se renovar, primeiro você precisa partir das suas crenças limitantes.
né? E para isso você precisa ter a capacidade de observar os seus pensamentos, porque você só vai se dar conta das crenças que rodam no seu subconsciente, se elas estão te fazendo bem ou mal, se você estiver atento aos seus pensamentos e às suas emoções e às suas atitudes no mundo e às situações que você está atraindo, as situações em que você está se metendo. E aí você volta para você e percebe o que programa dentro de mim, por que isso está rodando dentro de mim e o que isso está causando na minha vida. Então esse é o primeiro ponto. Então eu vou dar um exemplo para vocês verem como isso é prático. Então que tipo de pensamento, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu tinha meus 17, 18 anos, estava começando a descobrir a minha vocação, começando a entender que olhar eu ia ter para o mundo, o que eu ia querer fazer nesse mundo. Que tipo de pensamento a fulaninha aqui, toda sem autoestima, toda sem autoconfiança, com programinhas tóxicos e nocivos rodando no meu subconsciente, que tipo de pensamento estava sempre vindo para mim, mas eu não reparava. É que depois eu fiz uma trajetória e olhei para minha vida e me dei conta. Mas quando a coisa estava acontecendo, enquanto eu estava na minha sala de aula na faculdade, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Mas eu lembro que eu tinha um sonho, eu lembro que eu assisti O Senhor dos Anéis. E eu fiquei apaixonada por aquilo e vi o backstage da produção, de como que foi produzir, né, aquele filme épico, né, gigantesco e tudo mais. E eu fiquei apaixonada e eu lembro que veio um desejo assim, putz, cara, eu adoraria, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com cinema, eu quero ir pra Hollywood. Imagina que demais você trabalhar com uma produção de um filme assim. E imediatamente veio a outra vozinha. Então essa veio a voz da minha consciência, do meu eu maior, aquele desejo, putz, que legal, eu adoraria fazer isso. Aí a crença limitante, o programinha nocivo, veio a vozinha. Até parece. Impossível. Quantas pessoas melhores do que eu vão lá fazer? Eu não tenho capacidade para trabalhar em Hollywood. Eu não tenho. Quem sou eu para trabalhar com produção de filme? Quem sou eu para gostar de Senhor dos Anéis e querer trabalhar numa produção de Senhor dos Anéis? Então virava e mexia, qualquer sonho que eu tinha, putz, eu quando jornalista, o meu sonho era viajar pelo mundo, cobrir guerra ou cobrir injustiças sociais e viajar o mundo, nananã. Vinha o pensamento. Muito concorrido. Tem muito jornalista melhor que você. Você não vai conseguir, impossível. Esses pensamentos me deram uma ideia depois do tipo de crença que estava rodando em mim. Né? A gente pode definir essa crença como: eu não sou capaz de buscar aquilo que eu quero. Eu não posso ter aquilo que eu quero. Era isso que esses pensamentos, no fundo, estavam querendo me dizer. Então, essa era uma crença que eu tinha, que estava gravada dentro de mim. Eu não posso, eu não sou capaz de conquistar aquilo que eu desejo. O que essa crença subconsciente acabou se traduzindo na minha vida? Durante toda a minha juventude, eu trabalhei em locais em que eu não estava satisfeita. Então, como eu tinha essa crença de que eu não era capaz de trabalhar com aquilo que eu realmente queria, o que eu realmente desejava, porque era impossível para mim, então o que acontecia? Essa crença me colocava numa posição assim: bom, o que eu quero é muito difícil, então eu tenho que me contentar com o que chega. E aí eu me colocava numa posição passiva e a oportunidade que aparecia, qualquer emprego que aparecia relacionado à área de jornalismo, de marketing, de comunicação, eu entrava. E aí, então isso me gerou o quê? Um comportamento. Esse comportamento me levou a situações. Que tipo de situação? Eu estava sempre rodeada. Sempre tinha alguém liderando por mim, porque como eu não estava fazendo o que eu realmente queria fazer, no que eu realmente, o meu coração me impulsionava a fazer, eu não era a melhor no que eu fazia, porque eu não estava feliz e entusiasmada com aquilo. Então sempre tinha alguém me liderando, sempre tinha alguém me dando ordens do que eu tinha que fazer, e eu estava ali naquela posição frustrada, sem autoconfiança, sempre tem alguém melhor do que eu. Aquilo não me preenchia, né? Então eu estava sempre nessa situação. E isso foi gerando o quê? Isso vai gerando o quê, gente? Passa o tempo, me gerou um estilo de vida de frustração, de baixa autoestima e de insegurança e de falta de confiança em mim mesma e nos meus dons e na minha capacidade.
E isso acaba afetando a sua vida financeira, porque você não tem ânimo, você não consegue ser o melhor que você pode ser, porque você mesmo se limita. Então, financeiramente, isso também se torna um reflexo. E aí você fica nessa vida com esse estilo desempoderador, que gera, ao longo do tempo, ansiedade, depressão e uma série de outras doenças. Eu tinha o meu corpo, inclusive, super desequilibrado. Eu tinha glicemia elevada, eu tive síndrome do intestino irritável, eu estava sempre com dor de garganta, eu estava sempre gripada, eu estava sempre com infecção urinária, eu estava com uma série de problemas físicos já, decorrentes dessa mente completamente desempoderada e cheia de crenças limitantes. Então eu quero trazer isso para você, para que você entenda que as crenças limitantes não são balela e não são algo imaterial ou algo que você não tenha controle. As crenças estão rodando no seu subconsciente nesse exato momento. Elas são formadas durante os nossos 6 primeiros anos de vida e começam inclusive quando a gente está no útero da nossa mamãe. As emoções da mãe são transmitidas ao feto e desde esse momento começa a se moldar esse nosso substrato psíquico, essas nossas crenças, esses nossos padrões. Até os nossos 6 primeiros anos de vida a gente está formando essa base. Então, por isso que essas crenças são subconscientes. Elas estão lá atrás, no nosso início da nossa vida. Então, por isso que a gente tem que reservar alguns minutos para silenciar, respirar e ficar simplesmente observando, assentar, né? Então pensa quando você pega um copo, pensa um copo cheio de sujeira. Você mexe esse copo, a sujeira tá ali no redemoinho, girando, 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 girando. Isso é a gente normalmente, tá? Pensa você, a gente tá numa sociedade repleta de crenças limitantes, repleta de sujeira mental. Então você pensa que você, sem meditar, sem estar atento, consciência atenta no que está acontecendo, você é esse copo cheio de sujeira mexendo, girando, 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 girando. Quando você para meditar, você vê essa sujeira decantando. Primeiro você observa essa sujeira. Nossa, quanta sujeira aqui, meu Deus do céu, quanta sujeira tinha nesse tapete, eu nem tinha me dado conta. E aí você vê essa sujeira decantando, decantando, e ao longo do tempo você vai purificando essa água até que ela esteja o mais límpida possível. A gente sempre vai ter padrões desempoderadores e limitantes, porque a gente vive nessa vida de dualidade. Então o ego, ele é ferido, ele tem muitos padrões limitantes e a gente sempre vai ter aqueles pontos em que a gente precisa melhorar. A gente não é Deus. Né? Se a gente fosse 100% perfeito, a gente não estava aqui nessa vida. Então, nessa vida a gente é necessariamente imperfeito, mas a gente pode purificar essa água, a gente pode purificar esse nosso interno através da meditação, da respiração e da consciência atenta no aqui e agora. Então, quer renovar? Quer um ano com mais esperança? Observe as crenças que estão circulando dentro de você. E perceba o que você está disposto a mudar, que histórias você está disposto a deixar para trás, para que elas não mais limitem e se reflitam na sua vida em padrões limitantes e situações desempoderantes e frustrantes. Então, que histórias você é capaz de deixar para trás para iniciar um novo ano com novos hábitos? Tá? Então, para mim, essa é a verdadeira renovação, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista espiritual, pois tudo é sua extensão. Se você se purifica internamente e se dá conta de quanto lixo tem dentro de você, quanta crença limitante tem dentro de você, você vai reparar que o mundo louco e caótico que está aqui, ele não é o reflexo do outro, longe de você, que é o outro que é problemático, não. O mundo caótico, ele é reflexo de todos nós, do interno de todos nós, de cada ser humano que habita nesse planeta. O que a gente vê na TV é só reflexo de tudo que habita dentro de nós, tá? Então, se nós queremos nos renovar, renovemos primeiro o nosso estado interior. E isso se faz com observação e consciência atenta, observando aqui e agora, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, curta e compartilha. E me fala aqui se você quer ver mais vídeos a respeito das crenças limitantes, a respeito da epigenética, do Bruce Lipton, que é esse biólogo e cientista, e o quanto as crenças podem afetar a nossa biologia. Espero que você tenha gostado e que você possa trazer essa renovação para a sua rotina, transformando os seus hábitos, porque transformando os seus hábitos, você transforma a sua vida. Tá bom? Namastê, queridos, e até a próxima!